O amor é lindo, todo mundo sabe. Mas e quando o amor fica doente, vira obsessão? Aí, muita gente pode se machucar. E o dinheiro, será que ele muda uma pessoa, mostrando quem ela é de verdade? Às vezes, na busca por dinheiro e poder, a gente esquece quem a gente é, e o que era bom pode virar um pesadelo. Em 28 de julho de 2008, no estacionamento do edifício Century Park East, em Los Angeles, ecoou um grito feminino forte. Aconteceu à noite, quando a maior parte dos funcionários do prédio comercial começou a voltar para casa. Ouvindo aquele som assustador, várias pessoas reagiram imediatamente e correram para ajudar. Uma pessoa conseguiu avistar um homem desconhecido que, em seguida, desapareceu, entrando em um SUV vermelho. Perto do local onde ele foi visto, encontraram uma mulher caída em uma poça do próprio sangue. Quando a testemunha ocular se aproximou, ficou chocada com o estado da vítima. A única coisa que não estava coberta de sangue eram os olhos. Apesar dos ferimentos graves, a mulher encontrou forças para se levantar. Ela se moveu, estendeu a mão e pediu ajuda, antes de perder a consciência. As testemunhas ligaram para o serviço de emergência, e policiais e uma ambulância foram enviados imediatamente para o local. Por volta das 19h25, as equipes de emergência chegaram ao terceiro nível do estacionamento do escritório. Ali, uma vítima desconhecida havia sido atacada. Ela estava gravemente ferida, com vários golpes de faca. No momento da chegada dos paramédicos, a mulher havia perdido a consciência. Ela recuperava a consciência e desmaiava novamente devido à perda de sangue. Os médicos prestaram os primeiros socorros à mulher e a levaram imediatamente para o hospital mais próximo. Infelizmente, já era impossível salvá-la. Ela morreu a caminho do hospital. A polícia de Los Angeles iniciou imediatamente uma investigação e conversou com a primeira testemunha. Segundo o homem, ele viu um homem alto e magro, vestindo moletom com capuz, jeans e com o rosto coberto. Parecia que ele fugiu segundos depois que a vítima gritou, mas isso foi tempo suficiente para infligir ferimentos fatais. A testemunha não conseguiu descrever o rosto com precisão, pois viu o assassino rapidamente. As imagens das câmeras de segurança do estacionamento confirmaram as palavras da testemunha. O suspeito realmente fugiu em um SUV vermelho. A vítima foi identificada como Pamela Fayed. A mulher sofreu múltiplos golpes de faca na cabeça, pescoço e peito. Além disso, havia marcas de defesa em suas mãos. Um golpe profundo na parte frontal do pescoço foi fatal. Não havia sinais de agressão sexual ou roubo. Todos os pertences pessoais permaneceram perto da vítima. Era evidente que o agressor tinha um único objetivo: matar Pamela. Depois que esses fatos se tornaram claros, as autoridades começaram a investigar as relações da vítima que poderiam ter levado a esse trágico evento. Primeiramente, o ex-marido e os familiares da mulher foram notificados de sua morte. O ex-marido se chamava James Fayed. É claro que, em tais situações, o criminoso é frequentemente encontrado entre os entes queridos, então o homem foi chamado para interrogatório. Ele concordou em ir voluntariamente à delegacia para uma conversa. Ao contrário das expectativas das autoridades, ele não se parecia em nada com o homem nas imagens das câmeras de segurança do estacionamento. Pamela Fayed nasceu em 31 de agosto de 1963, em Salt Lake City, no estado de Utah. Ela cresceu em uma família amorosa com 3 irmãos. Algum tempo após se formar na faculdade, ela conheceu um homem e teve sua primeira filha, Desiree. Mas esse relacionamento não deu certo e a mulher criou a filha sozinha. Os amigos íntimos de Pamela a chamavam carinhosamente de Pam. Ela era conhecida por sua generosidade e gentileza. Amigos e familiares descreviam a mulher como amorosa com seus filhos e atenciosa. Onde quer que ela estivesse, criava-se uma atmosfera positiva e agradável, que ela sempre apoiava. A vítima era uma empresária de sucesso, trabalhava no ramo de joias e era dona de sua própria empresa desde 1989. Infelizmente, no lado pessoal, as coisas não eram tão perfeitas. Na época em que conheceu James, ela era mãe solteira. O homem era eletricista e também sonhava em ter uma família e um negócio. Pamela sentiu simpatia por ele imediatamente. O relacionamento se desenvolveu rapidamente. Em 1998, eles se casaram em Las Vegas. Mais tarde, nasceu a filha em comum, Jeanette, o segundo filho da vítima do ataque.
Parecia que ele estava pronto para tudo por sua linda esposa. Ele era um bom pai, até aceitou de bom grado a filha de seu casamento anterior. Mas nem tudo em suas vidas foi tão fácil. Inicialmente, o casal enfrentou dificuldades financeiras. O negócio ia mal. Após o nascimento do segundo filho, os problemas eram tão sérios que Pamela recorreu à assistência social. James trabalhava muito nessa época, fazendo horas extras e também aceitando grandes encomendas para instalação e manutenção de redes elétricas que exigiam viagens por todo o país. Ele frequentemente ficava fora por várias semanas. Ele fazia de tudo para que pudessem se manter à tona. A situação mudou em 2002, quando o casal uniu forças para criar a empresa Goldfinger. Eles expandiram o escopo de suas atividades, começaram a trabalhar com metais preciosos, expandindo-se constantemente. A joalheria abriu sua loja online. Os escritórios estavam localizados na Califórnia e o registro, no Panamá. O novo modelo de negócio se mostrou tão eficaz que, em questão de meses, eles conseguiram sair da crise. O casal começou a adquirir ouro, joias e itens colecionáveis, como moedas, que depois revendiam por um preço mais alto. Isso permitiu que eles construíssem um capital inicial e, em seguida, aumentassem o faturamento do negócio e, consequentemente, seus lucros. Tudo isso era como uma casa de penhores. Os Fayed aceitavam ouro de seus clientes. Na verdade, o armazenavam como compradores. Assim, eles concediam empréstimos a juros e, após o pagamento, as pessoas recebiam suas joias de volta. Se o dinheiro não fosse devolvido, o ouro passava a ser propriedade do casal. Durante esse tempo, o preço do ouro subiu significativamente. Em 2008, Pamela e seu marido haviam acumulado estoques substanciais do metal precioso, que havia se valorizado consideravelmente, assim como sua fortuna. Apesar do sucesso estrondoso nesse campo, mesmo na opinião dos filhos dos Fayed, eles não se esforçavam para exibir sua riqueza. O casal possuía propriedades caras, mas geralmente não ostentava seu dinheiro. Apesar disso, Pamela era vice-presidente e seu marido, presidente da Goldfinger. A empresa gerava milhões em receita. Os Fayed eram acompanhados pelo sucesso financeiro. Eles adquiriram vários imóveis caros, incluindo uma residência em Camarillo e um enorme rancho localizado em Morpar. Inicialmente, o relacionamento deles era amoroso, mas quanto mais tempo o casal ficava junto, mais James se distanciava. Muitos notaram que, depois que o negócio começou a prosperar, o homem foi tomado pela ganância. Ele se tornou ganancioso, mais introvertido e irritadiço. Até a própria Pamela dizia que ele não era mais o homem por quem ela se apaixonou. Dizia que James havia se tornado uma pessoa amarga e ciumenta de seu sucesso. Paralelamente, sua saúde piorou. O homem começou a sofrer de artrite reumatoide, o que colocou em questão sua capacidade de administrar os negócios. James não podia estar no escritório regularmente por muito tempo, o que começou a afetar negativamente os negócios. Pamela, na época, era dona de casa, o que sempre sonhou, mas prontamente assumiu o negócio para apoiar o marido. Em abril de 2007, no escritório, Pamela estava conversando com sua amiga Carol, que administrava um negócio semelhante. Elas discutiram questões comerciais. Pamela descobriu que estava trabalhando sem a licença adequada para conduzir negócios. Depois de pensar um pouco, a mulher decidiu resolver esse problema e obter todos os documentos necessários. Em 6 de outubro de 2007, ela recebeu um cheque de $400 mil, que era necessário para cobrir todas as despesas e taxas. De acordo com testemunhas, desde o início o marido foi categoricamente contra. Ele achava que não era necessário, muito caro. No entanto, a esposa insistiu que queria trabalhar com licença e não ter problemas com a lei. Contra esse pano de fundo, as discordâncias do casal só se agravaram e chegaram a um ponto crítico. No final das contas, James pediu o divórcio em outubro de 2007, após 9 anos de casamento. Ele tentou obter uma ordem judicial para impedir Pamela de acessar a empresa da família para que ela não pudesse prosseguir com o licenciamento das atividades. Além disso, ela foi até proibida de comparecer aos escritórios da empresa, e sua filha mais velha, Desiree, foi demitida após trabalhar lá por alguns anos. Foi um processo muito controverso. Surgiram desentendimentos entre os ex-cônjuges sobre contas bancárias, nas quais, naquele momento, havia mais de $12 milhões. James conseguiu negar à esposa o acesso aos ativos da empresa,
o que foi um grande golpe para ela. A rica mulher foi forçada a recorrer a seus parentes para pedir dinheiro emprestado para pagar um advogado. Além disso, James cortou relações com todos os parceiros de negócios. Pamela considerou isso uma grande baixa, já que ela foi uma das fundadoras da empresa. Ela investiu muito mais do que o marido no início. Pam descobriu que o negócio estava sob investigação federal por fraude financeira. As agências governamentais descobriram que, através de sua empresa, havia uma verdadeira lavagem de dinheiro de milhões de dólares anualmente. A mulher sinceramente queria ajudar a restaurar a justiça. No entanto, a perda do acesso aos ativos da empresa familiar e a proibição de exercer as atividades que ela recebeu praticamente eliminaram essa possibilidade. Devido aos problemas relacionados ao processo de divórcio, o marido se tornou muito mais cruel e agressivo do que nunca. Não havia mais nenhum vestígio do antigo James. Pamela, por outro lado, sempre foi uma pessoa brilhante e gentil. Ela não foi corrompida pelo dinheiro. Pamela tinha amigas com quem mantinha contato há muitos anos. Felizmente, após litígios controversos, o direito de propriedade de Pamela sobre o negócio foi reconhecido. Assim, ela pôde receber o que lhe pertencia por direito. Em 28 de julho de 2008, no dia da morte, James e Pamela se encontraram com seus advogados, na esperança de resolver os problemas que surgiram a seu favor. A investigação federal ainda estava em andamento. Ambas as reuniões com o advogado seriam realizadas em escritórios localizados acima do estacionamento. James conversou com o advogado por volta das 15h30 às 18h30. Aproximadamente ao mesmo tempo, nas proximidades, Pamela se reunia com seu advogado. Por fim, ela voltou sozinha para seu carro, que estava estacionado no terceiro andar do estacionamento. De acordo com os detetives, tudo isso deu ao ex-marido um motivo e uma oportunidade para o ataque. Ele sabia exatamente onde sua ex-esposa estaria e queria se livrar dela. Mas, durante o interrogatório, o homem negou qualquer envolvimento no incidente. Ele argumentou que, apesar das discordâncias, ele não pretendia machucar sua ex-esposa. Ele insistiu que durante esse período ele estava no escritório com seu advogado. Ele realmente tinha um álibi sólido, que foi confirmado pelo advogado e também por inúmeras gravações de câmeras. Claro, ele era o mais próximo do negócio da família. A polícia tentou descobrir quem mais poderia ser inimigo de Pamela, que agora tinha 40 anos. James continuou a negar que ela tivesse algum desentendimento com seus parceiros. A mulher não tinha nenhuma ligação com o crime, mas a natureza do crime claramente dizia o contrário. Na sala de interrogatório, o homem se comportou com muita calma, o que até parecia estranho. Se ele não estivesse envolvido no incidente, não tivesse ideia de quem e por que matou sua ex-esposa, ele deveria pelo menos estar preocupado em poder ser a próxima vítima. Não está descartado que, devido a problemas financeiros, o casal possa ter feito inimigos sérios. No entanto, parecia que James não estava nem um pouco preocupado com isso. Os policiais tinham certeza de que ele estava envolvido na morte de Pam. No entanto, não foi possível provar isso imediatamente. Portanto, o homem que se tornou o principal suspeito de organizar o ataque foi simplesmente liberado. A polícia obteve todas as gravações de várias câmeras do estacionamento, inclusive externas, o que lhes permitiu rastrear o movimento do criminoso quando ele se aproximava do prédio, bem como o SUV vermelho. Aqui, eles notaram algo estranho. James saiu do prédio e agiu com absoluta calma, até demais, pois sempre havia uma agitação ao redor. Ao mesmo tempo, o principal suspeito apenas ficou parado e então, como se nada tivesse acontecido, caminhou em direção ao seu carro. Ele não parecia se importar com o que havia acontecido. Os detetives consideraram que este era o comportamento de um criminoso que sabia exatamente o que o esperava dentro do prédio. Portanto, não queria estar no epicentro quando a polícia chegasse ao local. Os investigadores continuaram a estudar as imagens recebidas. Ficou claro que Pamela foi emboscada quando se aproximou de seu carro. Era óbvio que ela estava sendo seguida. Um suspeito SUV vermelho se aproximou e parou em uma vaga ao lado. O carro se moveu e bloqueou a rota de fuga da mulher. Assim que ela pegou as chaves na bolsa e tentou entrar no carro, o agressor pulou para fora e atacou com uma faca, não lhe dando chance de escapar. O assassino covardemente atacou pelas costas, apesar de ser muito maior e mais pesado que sua vítima. De acordo com os criminologistas, o massacre durou de 1 a 3 minutos. Apesar da resistência desesperada,
A faca do criminoso atingiu seu objetivo. O ponto final foi um golpe na garganta. O ferimento foi tão profundo que a vítima durou apenas alguns minutos. Ela rapidamente perdeu a consciência. Demorou de 3 a 4 minutos para a mulher morrer, antes mesmo de chegar ao hospital. O número do carro foi rastreado. Descobriu-se que o carro era alugado de uma das locadoras mais conhecidas da cidade. Eles conseguiram ter acesso ao carro, mas ele já havia passado por uma limpeza a vapor antes de ser devolvido à locadora. Apesar disso, os legistas trabalharam no interior do carro quase imediatamente. Eles conseguiram encontrar vestígios de sangue nas costuras do banco traseiro, de onde o criminoso havia atacado. O estranho saiu pelo banco de trás e não fechou a porta atrás de si. O respingo foi tão significativo que as gotas caíram até mesmo dentro do carro, voando vários metros. Segundo os especialistas, ao verificar as impressões digitais coletadas do carro em relação aos bancos de dados existentes, eles conseguiram obter os nomes dos prováveis assassinos. Eles eram José Moya, Gabriel Marques e Stephen Moya. Dos três, José era o único que James e Pamela conheciam pessoalmente. Há vários anos, o homem foi contratado para trabalhar no rancho onde a rica família Fayed morava. Ele ajudava no trabalho e morava em uma casa de hóspedes na propriedade, assim como a irmã de James, Mary. José se parecia muito com o assassino das imagens das câmeras de segurança do estacionamento. Os investigadores obtiveram acesso aos registros telefônicos e dados de GPS dos prováveis criminosos. O dispositivo de Gabriel e Stephen estava registrado perto da torre de celular mais próxima na época do assassinato. Ela estava localizada a apenas 100 metros do estacionamento. Eles também conseguiram obter uma série de mensagens de texto trocadas entre James e José. No entanto, não foi possível descobrir o conteúdo exato. As mensagens eram editadas. Naquela época, a polícia ainda não tinha capacidade técnica para recuperá-las. Apesar disso, a polícia acumulava evidências circunstanciais que ligavam os assassinos e o provável mandante ao crime. No entanto, isso era muito controverso, pois a troca de mensagens de texto poderia ser facilmente atribuída ao fato de James estar se comunicando com seu empreiteiro sobre o trabalho no rancho. Era preciso algo mais substancial para colocar os executores do assassinato e seu mandante atrás das grades. Assim que uma investigação oficial sobre a Goldfinger foi iniciada, as autoridades conseguiram descobrir rapidamente um possível motivo. O FBI e o Serviço de Receita Federal foram envolvidos no trabalho, que conseguiram identificar 2 esquemas de lavagem de dinheiro. O negócio da família estava ligado a outra empresa que estava movimentando dezenas de milhões ganhos ilegalmente. A joalheria não estava diretamente envolvida nas transações financeiras ilegais. No entanto, seu envolvimento possibilitou influenciar James. Ele obviamente estava obtendo lucros substanciais por meio de atividades ilegais usando os negócios de sua esposa. Como ainda não havia provas irrefutáveis do envolvimento do homem no assassinato, ele foi acusado de crimes financeiros. Isso permitiu que as autoridades cortassem seu acesso a quaisquer transações financeiras. Além disso, as agências governamentais puderam auditar totalmente as atividades da joalheria. Quando o homem começou a ter problemas de saúde, seu negócio foi substancialmente abalado. O dinheiro fez pensar que ele era invencível. No entanto, agora a dor constante da artrite reumatoide abalou essa confiança. Para aliviar seu sofrimento, ele começou a usar analgésicos prescritos. No final, ele até se viciou neles. O homem que Pamela amava sinceramente havia sumido. Ele havia perdido quase completamente a capacidade de controlar os negócios. Nesse mesmo período, Pamela, cheia de energia, estava pronta para se dedicar totalmente a essa atividade. Ao longo de vários anos, James foi internado periodicamente no hospital para mais tratamento. Ele se tornou mais introvertido. Os membros da família sentiam que a distância entre eles continuava aumentando. Ficou claro porque James era tão contra o licenciamento da atividade que Pamela havia iniciado. Essencialmente, isso abria acesso total à contabilidade da empresa e, portanto, revelava automaticamente suas maquinações. E a esposa nem estava ciente de todos os esquemas obscuros e estava tentando ser cumpridora da lei. Quando o homem percebeu que não conseguia deter sua esposa, ele ficou furioso. James provocou vários conflitos sérios durante os quais não teve medo de xingar. Ele estava claramente tentando intimidar e oprimir moralmente sua esposa para preparar o terreno para o futuro processo de divórcio. Em parte, isso funcionou.
Apesar de ser uma mulher de vontade forte, ela ficou chateada com as mudanças em seu marido. Também havia perguntas para José, que morava na propriedade dos Fayed, um casal rico, por um motivo. Considerando o número de pessoas envolvidas, a polícia e as agências especiais acharam difícil desvendar a teia de mentiras. Não estava descartado que José tivesse conquistado a confiança dos Fayed por um motivo. Era bem provável que ele estivesse planejando matar o casal e seus filhos para ter acesso ao ouro. Ele sabia exatamente onde eles estavam na propriedade do rancho. Na verdade, José não era apenas um funcionário, ele se tornou um confidente dos empresários. Ele tinha até permissão para transportar ouro. José era descrito como uma pessoa gentil e positiva. No entanto, agora ele havia revelado sua verdadeira face. Literalmente um mês após a morte de Pamela, ele foi acusado de assassinato premeditado. Claro, José não confessou o crime. Além disso, ele negou veementemente que houvesse qualquer mandante. Para colocar esse homem atrás das grades por muito tempo, era preciso muito mais do que apenas imagens de câmeras de segurança. James foi acusado de conduzir negócios financeiros sem licença. Descobriu-se que não foi por acaso que ele foi contra a obtenção de uma licença e o pagamento das taxas e impostos necessários. O FBI já havia contatado Pamela antes do assassinato. Foi quando ela descobriu as transações financeiras ilegais de seu marido. Os agentes confirmaram a disposição da mulher em cooperar. No entanto, nenhum acordo formal foi firmado. O desejo da mulher de licenciar seus negócios foi visto como um esforço para ajudar a expor as operações criminosas. Uma reunião com o agente foi marcada, mas nunca aconteceu devido à morte de Pamela. As autoridades tinham certeza de que James Fayed havia descoberto o vazamento de informações. Depois disso, ficou claro para ele que sua esposa estava prestes a interferir em suas atividades ilegais. Isso se tornou um motivo válido para organizar o crime e se livrar da pessoa que poderia interferir em seu caminho. Na reunião agendada com Pamela, a mulher deveria receber provas claras dos crimes de James, que explorava as pessoas há muitos anos. Ele foi preso em seu próprio rancho. Agentes do FBI chegaram para prendê-lo. Finalmente, a lista de acusações foi lida para ele e ele foi preso. Ele imediatamente exigiu seu advogado e continuou a alegar que não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele negou qualquer envolvimento em atividades ilegais e culpou sua esposa, que estava por trás do negócio e, obviamente, estava infringindo a lei. Claro, isso era mentira. Já havia sido provado tudo o que os investigadores estavam falando. Algum tempo depois disso, James foi acusado do assassinato de sua ex-esposa. Apesar disso, o homem negou veementemente qualquer envolvimento, assim como nas acusações anteriores. Segundo ele, sua esposa valia mais viva para ele, mas ele não conseguiu argumentar essas especulações considerando seu comportamento durante o processo de divórcio. Ele já ia pegar o máximo possível após a separação. A morte de Pamela era uma oportunidade de evitar processo judicial, não dividir bens. Mas era impossível provar isso. Nesta fase da investigação, todos os registros de ligações telefônicas e correspondência entre os criminosos haviam sido excluídos. Dada a conexão entre o executor e o mandante, seria possível refutar os argumentos da acusação no tribunal. Inesperadamente, um dos presidiários que estava na mesma prisão com James enquanto aguardava julgamento veio em socorro. Em 9 de setembro de 2008, um dos agentes do FBI foi informado de que o prisioneiro Smith queria falar com a polícia. Segundo ele, James estava agindo de forma suspeita. Ao mesmo tempo, eles conseguiram encontrar uma linguagem comum com ele. Eles se comunicavam abertamente. Smith também acreditava que o principal suspeito estava envolvido no assassinato como mandante. Para obter provas irrefutáveis, ele concordou em usar equipamento especial de escuta. Ao retornar à cela, em troca, ele queria uma pena mais branda por seus crimes. Smith foi equipado com tudo o que era necessário. Naquela mesma noite, ele iniciou uma conversa franca com seu companheiro de cela. Como prova da culpa de James, o homem confessou abertamente ao seu suposto amigo que havia organizado o assassinato de sua ex-esposa. Ele convenceu José a fazer isso, a quem ofereceu $25 mil. Como se descobriu mais tarde, depois disso ele queria contratar um assassino para eliminar o executor, para cortar o único fio que o ligava à morte de Pamela. José teve que morrer para não testemunhar contra ele, mas o destino não quis assim. Quando o plano de assassinato foi traçado,
James estava em processo de divórcio com sua esposa. Após o divórcio, no qual Pamela recebeu $1 milhão, ele estava furioso e recorreu ao seu trabalhador. A primeira vez que isso aconteceu foi em outubro de 2007. José concordou em realizar a tarefa e, por sua vez, contratou mais 2 assistentes. Toda essa gangue sanguinária foi capturada pelas câmeras de segurança do estacionamento quando foram flagrados sentados no SUV vermelho. Aparentemente, José tinha medo de atacar a empresária sozinho. Supunha-se que seus cúmplices o encobririam se necessário. Assim, 3 homens adultos foram matar uma mulher frágil. James lamentou que os criminosos fossem estúpidos e tivessem sido pegos por testemunhas e câmeras em um carro chamativo que era fácil de rastrear. Embora ele tenha recomendado que eles fizessem isso discretamente em outro lugar. Agora James estava tentando encobrir seus rastros para não acabar no corredor da morte. A filha de Pamela de seu primeiro casamento descreveu com admiração o quão bom James era nos estágios iniciais de seu relacionamento com sua mãe. Ele realmente conseguiu se tornar um verdadeiro pai para ela. Até o último minuto da vida de sua mãe. A menina foi grata por isso. Claro, após esta tragédia, não havia mais nenhum vestígio desses sentimentos. Na verdade, os sinais alarmantes do assassinato foram notados durante o processo de divórcio. Um dia, Pamela foi até sua amiga parecendo muito agitada e nervosa. Ela fumava um cigarro atrás do outro. Quando ela finalmente tentou explicar o motivo de tal comportamento, ela disse que sentia que José estava perseguindo. Pouco antes deste episódio, ela o encontrou várias vezes. Cada um desses encontros aconteceu muito longe de sua casa e pareceu muito suspeito para ser considerado uma coincidência. Demorou quase 3 anos para reunir todos os dados e formar uma tática de acusação. Em 2011, começaram as audiências no caso do assassinato de Pamela Fayed. Várias testemunhas foram ouvidas no tribunal, uma das quais foi até a irmã do réu, Mary, que estava namorando o assassino contratado. A jovem admitiu que seu irmão havia tentado envolvê-la anteriormente no crime, mas ela se recusou. Mary foi até a outra irmã de James, Patty. Ela ofereceu ao marido, que era policial no Wyoming, para cometer o assassinato por dinheiro. Patty ficou chocada com a oferta inesperada e se manifestou categoricamente contra. Após uma reação violenta e negativa, Mary também inesperadamente admitiu que tudo não passava de uma piada de mau gosto e que a conversa não deveria ser contada a ninguém. O advogado fez o possível para apresentar seu cliente da melhor maneira possível, mas nas circunstâncias, era difícil. Na verdade, ninguém falava positivamente dele. James era descrito como uma pessoa com caráter ruim, mas trabalhadora, muito rude e de temperamento explosivo desde o início da doença. Por fim, a promotoria conseguiu provar a culpa de James no assassinato que matou sua esposa. O júri o considerou culpado de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato. James foi condenado à morte. Seu advogado fez várias tentativas de apelar da sentença, mas sem sucesso. Atualmente, ele está no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin, aguardando a execução. José e seus cúmplices foram considerados culpados de assassinato por encomenda e condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quase $12 milhões das contas da Goldfinger foram devolvidos às vítimas do esquema de James, que somavam mais de 1.000 pessoas. No final, ele foi considerado culpado não apenas de assassinato, mas também de usar ilegalmente os negócios e bens de sua esposa para lavagem de dinheiro. Todo o esquema foi descoberto. O reembolso foi feito por meio de vários titulares de contas que moravam no exterior. Entre eles estavam pessoas dos Estados Unidos, Austrália e Canadá.